Hoje é sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos então o Evangelho deste dia, segundo Lucas. Certo dia, Jesus orava em particular, cercado dos discípulos aos quais perguntou: Quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista. Outros falam que você é Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente anunciar isso a alguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação. Hoje vemos então essa profissão de fé de São Pedro, assim se chama esse evangelho, porque Jesus faz essa pergunta: quem dizem as multidões, as pessoas aí, os homens aí, que eu sou? Então os discípulos respondem: olha, cada um tem uma ideia. Um pensa que você é Elias, outro que você é João Batista, algum dos profetas que ressuscitou. É como se perguntássemos hoje aí, na praça, no comércio, no calçadão, no ônibus. Perguntasse para as pessoas: quem é Jesus? Cada um vai ter uma ideia. Foi um grande sábio. Foi um filósofo. Ele foi um ser iluminado. Ele é tudo para mim. Ele é o ar que eu respiro. Outro, ele é o Filho de Deus. Ia ter muitas ideias sobre Jesus. E Jesus, vendo que as pessoas pensam isso, disse: mas e vocês? E você, concretamente, você? Quem sou eu para você? Então Pedro responde: o Cristo de Deus. Quer dizer, Cristo é ungido, Cristo significa unção, ungido, Messias. No hebraico é ungido, o Cristo, é a mesma coisa. Então Pedro faz essa bela profissão de fé: você é o Messias, o esperado das nações. Mas é interessante que Jesus proíbe eles de falarem que ele era o Messias. E era a verdade, ele era o Messias de Deus. Não só Messias, um enviado, era o próprio Deus. O Filho de Deus, o Verbo eterno do Pai, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou para assumir a condição humana, porque o que não é assumido não é redimido. Então ele assumiu toda a nossa condição, os nossos pecados, para nos redimir, para nos reconciliar com Deus. Então é importante nós termos claro quem é Jesus, não de uma forma teórica, com ideias, não, mas ter uma resposta bem realista, bem concreta sobre a pessoa de Jesus. E essa resposta tem que ser algo existencial, de experiência. Porque é fácil repetir, fazer teologias, discursos, palestras sobre a pessoa de Jesus. Mas é importante responder com a experiência. Quem sou eu para você? Então nós temos que responder concretamente quem é a pessoa de Jesus na nossa vida. Quer dizer, o que ele fez por mim? De onde ele me tirou, de onde ele me salvou, o que ele perdoou, o que ele me ajudou, o que ele tem feito concretamente na minha vida. Qual é a experiência da minha pessoa com a pessoa de Jesus? Com fatos concretos da história? Porque o nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus encarnado, um Emanuel, um Deus conosco, que é o Senhor da nossa história, que é o Senhor da nossa vida. Então nós temos que ter fatos concretos que mostrem a pessoa de Jesus na nossa vida.
atuando, fazendo obras na nossa vida, na nossa existência. E realmente todos nós temos que ter alguma experiência com Jesus Cristo. Não ter só ideia de Jesus, mas ter fatos concretos que comprovem que Ele realmente se encarnou, está na nossa vida, nos ajuda todo dia. E realmente temos muitas coisas para mostrar a ação dele em nós. Mas por que Ele proíbe os discípulos de falarem que Ele é o Messias, o enviado do Pai? Porque Israel passava por um momento difícil da sua história, a dominação romana. Então, o povo de Israel, nessa época, esperava que o Messias que fosse libertá-los da dominação romana, fosse reconstruir o reino em Israel. Então esse termo Messias estava muito carregado politicamente, era um termo muito nacionalista nesse sentido de que esperavam o Messias como um guerreiro, que fosse fazer a justiça nesse sentido de libertação, de pegar na espada, de guerras, de expulsar os romanos da Terra Santa. Então Jesus fala, não falem que eu sou o Messias, porque a minha missão vai ser outra. Eu não vim para isso, eu vim para algo muito maior. Porque o grande problema da humanidade não era só os romanos. O problema da humanidade é muito mais profundo. Não é só o fato de não ter muito dinheiro. O problema do homem, do ser humano, é o pecado que o aparta de Deus. O verdadeiro sofrimento do homem é aquilo que o afasta de Deus, da vida. Porque nós só somos enquanto somos amados, sustentados pelo amor de Deus, por Cristo. E o pecado nos afasta disso. Então nós temos que ter consciência que a missão de Cristo é nos reconciliar, nos redimir, para nos tornar participantes da natureza divina, que é o verdadeiro sentido da vida, que é realmente aquilo que sacia o homem, que plenifica e que dá plenitude ao nosso ser. Então Jesus pede esse silêncio, messiânico, para que as pessoas não confundam a sua missão. Por isso ele faz o primeiro anúncio da paixão aos discípulos, para mostrar qual é a sua verdadeira missão. Que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, vai ser morto, mas que ao terceiro dia sairá vitorioso pela ressurreição. Então Jesus quer mostrar que ele é o servo de Javé, que o Messias é o servo de Javé, que carrega com o pecado do mundo. É assim que ele vai salvar o mundo, não é pegando na espada. Ele vai salvar o mundo com a cruz, carregando no seu corpo chagado na cruz toda a injustiça, todo o pecado da humanidade, pagando o mal com o bem. É assim que tira o pecado do mundo, é assim que se resolve o problema da humanidade. É assim que se resolve todo o problema da humanidade, tirando o pecado da humanidade. Então, quando nós largamos o pecado, largamos o egoísmo, largamos a injustiça e começamos a fazer o bem, a amar a Deus e a amar ao próximo. Aí que está o segredo da solução dos problemas. Poder amar. Poder deixar de ser egoísta, de buscar só a si mesmo, de viver só para si. Essa é a obra de Cristo, tirar o mal do nosso coração, para que nós possamos viver a vida nova do reino, vivermos como filhos de Deus, vivermos como irmãos. Essa é a obra que Jesus veio realizar, é a obra mais profunda que existe. Coragem, Deus nos ama demais, Ele, e para nós, Ele é esse, que carrega com nossa podridão, com a nossa porcaria, com os nossos pecados. É Ele que nos dá esse espírito, essa vida nova, para que nós possamos fazer obras de amor, de misericórdia, de compaixão, de vida nova, de santidade. Essa é a obra de Cristo, esse é o nosso Deus. Essa é a nossa resposta. Poder falar daquilo que Ele tem feito em nós,
de quais pecados tem nos tirado, de que vícios, de que escravidão, de que injustiça. Coragem, irmãos, Deus nos ama muito e nos enviou seu Filho único para nos salvar da morte eterna, perdoando os nossos pecados, nos reconciliando e nos fazendo participar da vida eterna. Fantástico e maravilhoso é a obra de Cristo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.